Muito bom dia, meus amigos e minhas amigas aqui do canal Futebol Net. E hoje quero parabenizar todas as mães de todas as torcidas de todo esse Brasil maravilhoso. Então, para você, mamãe, um feliz Dia das Mães, que o Dia das Mães, na verdade, não é só hoje, hein? Espero que todos tenham essa consciência. E hoje aqui no canal Futebol Net vamos tratar sobre a polêmica da vitória do Flamengo ontem diante do nosso tricolor de aço, o tricolor baiano lá, o Bahia, né? Vamos lá, minha porreta, vamos falar sobre as expulsões que ontem tivemos lá naquela fatídica partida entre Bahia e Flamengo. Também vamos falar dos gols que também deram muita polêmica, inclusive o primeiro do Flamengo, na minha opinião, eu digo que estava impedido. Vamos falar do querido árbitro Paulo César Zanovelli. E aí, o que você achou desse árbitro FIFA? Vamos falar também um pouco sobre a representação da diretoria junto à CBF contra os erros dessa arbitragem de ontem. E também falar um pouco sobre a coletiva, tanto pelo lado do Bahia, como também pelo lado do Flamengo. Bom, meus amigos, estamos de volta e agora para falar um pouco mais sobre a partida ontem de Bahia 2, Flamengo 3. Para mim, uma partida vergonhosa no que se refere à arbitragem. O Flamengo ontem jogando, apesar de jogar fora de casa, foi a pior partida que eu assisti esse ano do Flamengo. O Flamengo, ele está totalmente irreconhecível. Ele, na minha opinião, ele não vai passar de fase contra o Fluminense. Se tiver algum torcedor do Flamengo que está vendo esse vídeo e acaba sendo contra essa minha opinião, tudo bem, vou respeitar. Mas só um cego não vê. Como tá horrível esse time do Flamengo. E ontem, para vencer o querido tricolor de aço Bahia, precisou de uma grande, não foi qualquer ajuda não, foi uma grande ajuda da arbitragem. No caso aí citado, o Paulo César Zanovelli. Errou e errou feio na partida. Se tem um responsável ontem pela vitória do Flamengo, foi a arbitragem. E eu vou explicar o porquê agora nesse vídeo. Ontem, o jogo corria normal até os 27 minutos do segundo tempo. Quando, num lance normal, o Rezende foi na bola, uma disputa de bola ali com o Wesley. O Wesley toca a bola vai à frente, acaba cometendo ali uma infração, para mim normal, lance normal, e o juiz marca a falta, dá o segundo amarelo e, consequentemente, a expulsão do Rezende. Falta essa, que pela qual, em alguns lados do campo, e dependendo da equipe, o juiz não marca. O juiz manda seguir, vários árbitros, já vi isso, vários árbitros mandam seguir o lance. Enfim, acabou sendo expulso, foi o primeiro jogador expulso do Bahia, foi o Rezende. Logo em seguida, com 3, 4 minutos depois, é a vez do Canu, que tinha levado um cartão amarelo por reclamar já no primeiro lance e acaba sendo expulso em uma bola que, na minha opinião, e de milhares de comentaristas Brasil afora, aquilo não foi falta. O Gabigol, ele é um grande jogador, é um grande centroavante, mas o que ele atuou ontem como ator, falta só tirar o diploma de ator. Ali numa jogada normal do Canu, o Canu tá com a bola, tá com a posse da bola, o Canu vai avançando com a bola em um lance normal, aonde todo zagueiro ele vai querer proteger a bola, porque quando vem um adversário ali, forçando ali, tá nas suas costas, ele só fez esticar um pouco o braço. Ele esticou um pouco o braço. Esse braço pelo qual bateu no braço de Gabigol, e aí Gabigol quase perdia o crânio. Porque pelo que o Gabigol caiu ali, ele quase perdia o crânio.
Pelo que a cena que o Gabigol fez ali era para o Canu ir direto para o presídio sem nem ter audiência de custódia. E quem caiu nessa encenação? O senhor Paulo César Zanofelli. E aí eu pergunto, será que isso também não foi de má fé dessa arbitragem? Será que esse lance que aconteceu ali com o Canu já não era tendencioso para o árbitro fazer isso? Porque o Bahia ali dominava o Flamengo não tinha mais ação de ataque, ao ir ao ataque, a tendência era que o Flamengo tomasse ali o terceiro gol e até o quarto, porque o Bahia completo, eu garanto que o Bahia não iria ficar com aquele resultado. O Bahia foi para cima e estava indo para cima, mas a arbitragem acabou ontem tirando o direito do tricolor de aço de conquistar pelo menos um ponto jogando dentro de casa. Porque é inadmissível que uma arbitragem, após aquela falta ali com o Gabigol, porque se ele marcou ali, ele deu falta, que no lance ele não tinha marcado nem falta, mas com a queda de Gabigol, acho que ele viu os fortes sangramentos que tinha ali no rosto de Gabigol, ele resolveu expulsar o Canu. E um erro sobre o VAR, que é essa questão, que o árbitro ele não pode interferir quando o jogador ele tenha amarelo, se ele vai levar um segundo amarelo, aí o árbitro ele não pode interferir junto com o VAR. Eu acho um erro, porque se ele vai expulsar um jogador, se ele vai tirar um jogador da partida, era para ter pelo menos a coerência da CBF de colocar o árbitro no lance de expulsão ou de gol, aí avaliar o lance. E se o árbitro, eu quero acreditar na lisura dele da arbitragem de ontem. Eu creio que ele voltaria atrás e não daria o cartão amarelo para o Canu, e sim ele daria o cartão amarelo para o Gabigol pela encenação. Aliás, eu acho que ele ia dar um Oscar, ele não ia dar um cartão amarelo, ele ia dar o Oscar, né, como o melhor ator ontem, jogando lá na Arena Fonte Nova, porque o que o Gabigol fez foi uma grande encenação. E isso fica feio, Gabigol, para você, pela maneira como você acaba destratando o futebol com esses tipos de atitudes. Atitudes como essa destrói carreira de jogador, pode ter certeza, viu? O exemplo disso você vê com o Neymar, como lá na Europa, os europeus lá têm o Neymar como o Caicai, e a prova disso é que Neymar não conseguiu chegar ao topo do mundo do futebol, como o melhor jogador do mundo. Isso é só um exemplo que Gabigol ele possa mudar um pouco algumas atitudes. Gosto muito do seu futebol, Gabigol, mas ontem a sua atitude não foi profissional. Então, pessoal, nós aqui do canal Futebol Net, nós passamos a noite revisando alguns lances ali da arbitragem e nós descobrimos que aquele primeiro gol do Flamengo, quando o Arrascaeta ele joga a bola na área para o Davi Luiz, ele está em condições de impedimento. E isso eu vou deixar aqui em cima, aqui na tela, para vocês tirar essa dúvida comigo. Ah, mas está na mesma linha. Aí eu pergunto, se fosse ao contrário, se fosse lá um cruzamento do jogador do Bahia ali, o Canu cabeceasse para trás e o jogador do Bahia viesse a fazer o gol, e aí como seria? Será que a arbitragem não iria invalidar o lance? Então, tem alguns lances dentro da arbitragem que eles são tendenciosos, né? Dependendo da região do seu clube, se ele marca ou não. Então, esse fica um alerta aí, não só para o futebol baiano, mas para o futebol do Nordeste, né? Quando, infelizmente, jogamos contra times do sul do país. Ah, mas você está querendo polemizar? Não, não tô. Tem lances que mereciam ser melhor avaliado isso, independente da camisa do clube. Se for um clube do Nordeste, com qualquer outro clube, que faça ser a lisura, que seja correto a marcação do VAR. E ali eu tenho certeza que a arbitragem, ela foi tendenciosa, o senhor Paulo César Zanofelli.
Ontem também a diretoria do Bahia, ela vai entrar com a representação contra a arbitragem junto à CBF sobre o senhor Paulo César Zanofelli. Infelizmente, o que eu posso dizer aqui para você que é torcedor do Bahia, para você que é torcedor do Tricolor, infelizmente, o Bahia ontem perdeu a oportunidade de 3 pontos. Isso não volta mais. E o preocupante, isso é lá na frente. O Bahia hoje tem 6 pontos. Teoricamente, ele precisa ali cerca de mais 40 pontos. Apesar da competição estar começando agora, mas vamos ter zelo, porque o Bahia não é interessante para que nenhum clube do Nordeste esse ano venha a ser rebaixado. É interessante de quanto mais clubes na Série A para o nosso Nordeste seria muito melhor do que apenas hoje dois, apenas Fortaleza e Bahia. Então a nossa representatividade dentro do Campeonato Brasileiro, ele tem que ser maior. Temos que melhorar o nosso futebol do Nordeste, na verdade é essa. E a nossa representação junto à CBF, eu creio que não vai dar em nada. Vai pegar eu acho que já saiu até a escala de arbitragem já para o final de semana, mas vai pegar ali o senhor Paulo César e joga ele ali na terceira divisão, depois joga na segunda, aí depois pronto, volta ao normal e ninguém mais lembra desse Bahia e Flamengo. Na verdade é essa. Geralmente até os canais esportivos aí, até os maiores centros esquecem, vão lembrar sempre que foi o primeiro gol de Davi Luiz pelo Flamengo, jogando na terra boa que é a terra da Bahia, ok? Então, esse é o lance que me deixa triste, os nossos clubes do Nordeste não ter uma boa representatividade junto à CBF. E a CBF, vamos avaliar, apesar que, olhe bem, o presidente da CBF é baiano, era presidente da Federação Baiana de Futebol, hoje ele dirige a CBF. Então, vamos ter, senhor Edinaldo, um mais zelo com o nosso querido Nordeste. E você tome uma atitude correta com a arbitragem que foi ontem desastrosa, na minha opinião, na partida entre Bahia e Flamengo. Então, para mim, na minha opinião, uma arbitragem vergonhosa. Para mim, o senhor Paulo César Zanovelli deveria pegar um ganchozinho aí, respeitar um pouco mais sobre a questão da arbitragem, sobre aquele distintivo que ele carrega, que é um distintivo da FIFA. E ontem, falando um pouco sobre as coletivas que tivemos ontem na Arena Fonte Nova, o senhor Renato Paiva, ele foi muito tranquilo, muito coerente com as respostas que ele deu. Vou deixar os links aqui embaixo no vídeo, tanto dos melhores momentos dos jogos, como também deixar o link aqui das duas entrevistas, do Renato Paiva e o de Sampaoli. O de Renato Paiva, ele lamenta muito, né, o que aconteceu, os erros de arbitragem, também a encenação de Gabigol. E ali o do Sampaoli, ele fala muito ali sobre o Flamengo, que alguns jogadores pediram para sair e tal, naquela questão do intervalo, e por isso que ele voltou com 5 substituições. Então, é mais ou menos isso o teor dessa conversa entre a coletiva, na verdade, né, do Renato Paiva e o Sampaoli. E uma verdade, eu quero deixar aqui, claro, a minha opinião sobre o que aconteceu ontem, mas falar só sobre os clubes. Primeiro eu quero falar sobre o nosso Flamengo, né, o Flamengo do Rio de Janeiro, que eu acho que, para mim, Flamengo é um Flamengo do Brasil, pela grandeza que é o Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo, ele desde 2019 até o ano passado, ele vinha ganhando tudo, com um time praticamente imbatível, muito dominante o Flamengo era dentro de campo. Mas hoje, o Flamengo, ele tem que correr muito atrás. O elenco é bom, o elenco não é ruim, é um dos melhores elencos que ainda existe no futebol brasileiro. Porém, a fase do Flamengo é terrível, é gritante. Ontem precisou muito dos erros da arbitragem. E é inadmissível um clube como o Flamengo, mesmo jogando fora de casa, com 2 a mais, desde 30 minutos do segundo tempo, com 2 a mais, que desde os 27 ele já tinha 1 a mais. Então, desde os 30 minutos até 54 minutos de jogo, o Flamengo não conseguiu fazer um gol no Bahia.
e também levar sufoco do tricolor baiano. O Bahia ontem teve um lance, já no finalzinho do jogo ali, que se fosse também um lance de um árbitro sério naquela partida, ele teria marcado pênalti. Então, ontem, o Flamengo, com 2 jogadores a mais em campo, escapou de um trágico resultado, porque ontem o Flamengo não merecia vencer de forma alguma. Ontem, até para ser coerente, era para até a diretoria mesmo do Flamengo chegar ali e dizer, não, libera aí o cara para fazer o gol, para pelo menos o resultado sair de empate, porque o Flamengo ontem não mereceu. O Flamengo jogou péssimo. Não parecia que o Flamengo estava com 2 jogadores a mais. E você vê o Flamengo totalmente perdido. E aí, terça-feira, tem a Copa do Brasil. E o Fluminense, Diniz, recua um pouco o time, porque se o Fluminense conseguiu fazer 5 no River Plate, um time que tem aí o elenco, até bom o time, o elenco do River Plate, imagina no Flamengo do jeito que está, hein? E aí, voltando e tirando o foco agora do Flamengo e falar só apenas do Bahia, ontem o Tassiano, junto com os outros jogadores, foram muito gigantes dentro de campo. Mas que o Bahia, o elenco do Bahia, pense em toda a competição do Campeonato Brasileiro. Temos uma competição longa ainda pela frente, esse é o 6º jogo, ainda falta 32, mas é importante que o Bahia some pontos e que vocês, atletas que hoje defendem as cores tricolores, façam de tudo para que o Bahia permaneça na Série A e o Bahia invista em alguns pontos dentro das partidas que sejam pontuais, alguns jogadores, na verdade, sejam pontuais para modificar e fortalecer o Esporte Clube Bahia dentro de campo. Tá bom, meus queridos? Então, meus queridos, como eu falei anteriormente, um ótimo Dia das Mães para todos vocês. Se você é torcedor autêntico do Tricolor, deixa aqui embaixo os seus comentários. Não esqueça, dê o joinha. Você dando joinha, você dando like, você dizendo que gostou do vídeo, esse vídeo chegará para mais pessoas. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Faça como a maioria da torcida da Cobra Coral do Santa Cruz. Tá bom, meus queridos? Então, fui!